A nossa vida só tem duas classes de pessoas. Toda a história da humanidade só tem duas classes. Uma, a classe dos bons, e outra, a classe dos maus. A classe dos que constroem bem, a classe dos que constroem mal. A classe que escolhe a porta estreita, o caminho apertado, a classe que escolhe a porta larga e o caminho amplo. Perceba que Jesus, ele quer mostrar que a vida, ela é construída. E a nossa vida espiritual, irmãos, ouçam bem isso. A nossa vida espiritual é uma construção. É uma construção. A vida espiritual não é mágica. Você não aceita Jesus e amanhã você já é um santo. A vida cristã não é isso. Você aceita Jesus e amanhã já se tornou um homem de Deus. Não é assim, é uma construção. E Jesus está dizendo que a construção, ela para ser boa, ela começa com o quê? Vamos lá, me ajude aí, vocês já pegaram. Para a construção ser boa, ela começa como? Ah, não, anda para alicerce. Porque prestem bem atenção. Quando você vai construir uma casa, você não coloca alicerce, você coloca quem primeiro para gerenciar tudo? Você coloca quem? O engenheiro. Então, o que é que você vai fazer antes de começar a construir a casa? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? É a planta, não é isso? Mas eu já falei aí o primeiro verso. Ah, antes de você construir, você vai fazer o quê? Ouvir. Vai ouvir o engenheiro, vai ouvir o mestre de obra, vai ouvir o pedreiro. Depois que você vai ouvir todos, aí é que você vai na loja para escolher o material para começar o alicerce. Entenderam? E eu vou já falar isso. Olhe para cá. Vida espiritual só presta se você começar ouvindo e ouvindo quem presta. Tem muito crente que a vida espiritual dele é raquítica. A vida espiritual dele é sem base. É sem estrutura. Porque ele só ouve gente que não presta. Pastor Ziel, o que o senhor está dizendo? Eu disse agora há pouco que o verbo ouvir é compreender no íntimo a comunicação de Deus. Você quer uma prova? Quando você pega o Salmo 1, o salmista ele começa construindo a nossa vida. Ele diz, bem-aventurado o homem, vamos lá, me ajudem. Bem-aventurado o homem que não anda. Ah, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda. Pronto, coloca lá, Dinilton, só para eles verem bem direitinho. Eles sabem de qual, mas eu quero. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no... Ou seja, se tu quer ser abençoado, qual é a primeira coisa que tu deve fazer? É não escutar gente que não presta. Olha o que o salmista diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... E nem se detém. Preste bem atenção. Às vezes você é até um bom crente. Mas aí, de repente, você vai passando e começa a ouvir dois fuxiqueirinhos, dois ímpios conversando. Aí tu vai passando e ele diz, ei, espera aí. Não pare. Porque se tu parar, se ele disser assim, fulano, eu tenho um negócio para te contar, senta bem aqui. Pronto, você acabou. Por isso que o salmista está dizendo, nem se detém. E se tu parar um pouquinho, aí tu senta. E depois que tu senta, aí tu se acaba. Estão entendendo agora? Então prestem bem atenção. Jesus começa dizendo, a vida para ser bem construída, ela precisa começar pelo verbo ou pelo verbo ouvir. Por que, pastor Zé? Pelo verbo ouvir. É porque Jesus estava dizendo que o construtor sábio é aquele que escuta, é aquele que atende, é aquele que pondera, é aquele que está pronto para compreender. E isso, irmão, é tão forte que o ouvir na Bíblia, eu vou rapidamente correr aqui, o ouvir na Bíblia, ele é tão forte. Vamos colocando aí. Primeiro, mais do que os sacrifícios. Há muita gente na igreja que quer construir a vida espiritual apenas com sacrifícios, mas não gosta de ouvir. Gosta de poder, gosta de oração, gosta de movimento, mas não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir Bíblia, não gosta de ouvir ensino. E Eclesiastes 5 primeiro, coloca lá, Eclesiastes 5 primeiro, e o pastor Wagner leia aí, rapidinho, vamos lá. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus,
porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha aí, ouvir é melhor do que fazer qualquer tipo de sacrifício. Queres mais? Coloca aí Provérbio 18:13. Olha a importância do ouvir, vamos lá. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. Olha como é importante. Antes de tu abrir a tua boca, antes de tu falar, primeiro procura escutar. A nossa igreja, ela está cheia de crente que gosta de responder logo. Está cheia de crente que gosta de falar. Na hora que tem qualquer assunto, ele vai para a internet. Na hora que tem qualquer assunto, vai para o WhatsApp. Observem bem que antes de tu falar, é melhor você fazer o quê? Ouvir. Tem muitas vidas que são estragadas porque muitos não gostam de ouvir, só gostam de falar. E aí Salomão está dizendo que é estultícia responder antes de ouvir. Procure ouvir mais. Procure compreender, não é só escutar, é compreender mais. Mas eu vou citar mais um texto. Provérbio 28:9. Coloca aí. Provérbios capítulo 28, verso 9. Como é que diz? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem muita oração que não sobe para Deus, sabe por quê? Porque você é péssimo para ouvir. Não ouve Bíblia, não ouve estudo, não compreende a comunicação divina. E quem não compreende a comunicação divina é péssimo para orar. Todos esses textos que eu estou citando aqui faz ligação com o que Jesus está dizendo. Ele termina de dizer: aquele que ouve a comunicação divina, que entra no coração, que entra na alma, eu comparo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ouçam bem, a primeira coisa é ouvir. Seja uma pessoa pronta para ouvir. Hoje o maior problema, às vezes eu quero pregar o evangelho, eu escuto uma fita, eu ouço um DVD, eu escuto um pregador e amanhã eu já saio pregando. Eu não quero me sentar para ouvir. O grande problema é que muitos querem ser mestres, querem ser doutores, querem ser super crentes, mas não gostam de ouvir, de aprender bem. E aí a igreja está cheia de crentes raquíticos, pequenos anões na fé. Por quê? Porque não gostam de ouvir. Somos peritos em falar, gostamos de falar. Vocês já observaram que tem curso para tudo. Curso para oratória, a arte de falar bem, a arte de pregar bem, mas você nunca viu um curso para ouvir. Vocês já viram? Me diga, quem já viu? Quem já fez um curso aí, a arte de ouvir? Ah, fulano é um grande pregador, fulano é um grande orador, mas é melhor ser um grande ouvinte do que um grande falador. Vocês estão entendendo agora? E o maior problema é que nós queremos ser peritos só em falar, mas não gostamos de ouvir. E Salomão já derrota tudo, derruba tudo. Ele diz assim, olha, comece com ouvir. E Jesus termina um discurso dele e diz assim, olha, se vocês ouvirem tudo que eu falei para vocês, ou seja, se vocês compreenderem o que eu estou dizendo para vocês, volta lá para o texto. Se vocês ouvirem, compreenderem o que eu estou dizendo para vocês, Mateus 7:24. E se vocês praticarem o que eu estou dizendo, essas minhas palavras, se você atentar bem para esse verbo que aparece aí, que é o verbo grego praticar, está aí, poiei, aquele que pratica. Esse verbo praticar, porque quando você escuta, irmão, ouçam bem, quando você escuta, a alma recebe a comunicação divina, aí você vai praticar. Praticar é construir. Esse verbo aí no grego é construir, é fazer. Esse verbo aí, construir, que aparece aí no próprio texto grego, praticar, esse verbo, ele fala é tipo manufaturar, é tipo fazer. Então aqui você pode analisar que o próprio texto, ele está mostrando para nós que é você levar alguém a fazer um ganho, a ter um proveito prático. Então se eu escuto, quem escuta as minhas palavras e as pratica, ora, não tem como eu construir se eu não aprender. Não tem como eu começar algo, a manufaturar algo se eu não quiser ouvir.